Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma dúvida recorrente entre os microempreendedores individuais é se existe ou não a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o imposto de renda para MEI. A primeira questão que precisa ser definida é que o MEI por si só ele não está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. A obrigação do MEI é fazer a declaração anual. Então até o dia 31 de maio precisam entregar a declaração anual. Ponto. Essa é a obrigatoriedade do MEI. Agora, o proprietário do MEI, o CPF, ele tem outras obrigações, entre elas o imposto de renda. A questão é, por ter uma MEI, eu estou obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Bom, para a gente saber isso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer um cálculo para saber se você está obrigado ou não. O fato de ser MEI ou não ser MEI não obriga ou não desobriga. A questão é o quanto você está ganhando. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer o cálculo para saber se você está obrigado ou não a fazer a declaração de imposto de renda. Tá ok? Então estou com o meu Excel aberto aqui. Eu vou montar uma planilha juntamente com vocês. Então supondo que essa minha MEI teve um faturamento de 60 mil. Tratando-se de um comércio, ela teve compras, aquisição de mercadoria para revenda no valor de 25 mil e teve uma despesa administrativa Despesa administrativa se enquadra aqui aluguel, funcionário, prolabore. Então nós vamos colocar aqui essa empresa que só tem o prolabore do dono da empresa, 12 vezes 1.045. Então nessa empresa, estamos falando de um comércio, nós tivemos 60 mil de faturamento, 25 mil de custo de compra, aquisição de mercadoria para revenda e 12 mil de despesa administrativa. Teve um lucro real de R$ 22.460. Lembrando que a compra de mercadoria não é simplesmente você informar qualquer valor. Para estar neste campo compra de mercadoria, para você considerar, você precisa ter os documentos fiscais. A mesma coisa de despesa administrativa, eu paguei aluguel, R$ 1.000 por mês. Você precisa ter um contrato de aluguel que comprove o pagamento desse valor. Não é simplesmente lançar valores aleatórios, tá ok? Então o MEI ele está desobrigado a emitir a nota fiscal de saída. Mas quando ele compra, ele precisa sim pedir a nota fiscal de entrada. Sem a nota fiscal de entrada, não vai ser possível abater essa compra do seu lucro. Nós vamos chegar no final lá no cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então está desobrigado a emissão da nota fiscal de saída, mas não está desobrigado a solicitar a nota fiscal da compra das mercadorias, tá ok? Ou das prestações de serviços tomados. Então no nosso exemplo aqui nós estamos com um lucro real de R$ 22.460. Pois bem, como a MEI não é obrigada a ter a contabilidade formalizada, então você precisa seguir a lei da presunção do lucro. Essa lei estabelece faixas onde diz qual percentual do lucro está isento do imposto ou não está. Então nós temos três faixas: 8% de presunção para comércio, 16% de presunção para empresas de transportes de passageiros e 32% de presunção para as empresas prestadoras de serviço. Então eu vou colocar três colunas aqui, uma representando cada presunção, cada percentual de presunção, certo? Então eu coloquei aqui comércio 8%, transporte 16% e serviços 32%. Vou informar o mesmo faturamento para as três empresas, ou para as três categorias de empresa. Lembrando que transporte não tem compra de mercadoria, assim como prestação de serviço não tem compra de mercadoria. No caso do transporte, eu vou aumentar um pouco a despesa para a gente não deixar tão desigual as três categorias aqui. Então, neste caso aqui, eu já tenho um lucro real das três categorias, do comércio 22 mil, do transporte 34 e do serviço 47 mil. Esse está sendo o meu lucro real. Então, deste lucro, nós vamos calcular quantos por cento é isento de imposto e quantos por cento é tributado. Então, eu vou pegar o valor do meu faturamento vezes o percentual da presunção. Então, 22 mil menos este valor. Então nós temos o seguinte, nós temos o nosso lucro real, eu tenho aqui o lucro presumido, onde eu tenho a isenção, e a diferença. A diferença entre o lucro real e o lucro presumido é a base de cálculo para o nosso imposto de renda tributável. Então lá no programa do imposto de renda, quando você faz a declaração, você tem lá rendimentos isentos e você tem rendimentos tributáveis.
que você vai fazer no imposto de renda? Nos rendimentos tributáveis, ou melhor, nos rendimentos isentos, nós vamos colocar apenas o lucro presumido. Isso é rendimento isento. No rendimento tributável, nós vamos colocar a diferença, nós vamos colocar o restante. Então, veja bem que nós temos aqui os rendimentos isentos, que você não vai pagar imposto, que é esse percentual para cada 8% para o comércio, 16% para transporte, 32% para serviço. Isso é o que você está isento, não precisa pagar imposto de renda. E o tributável, que é a diferença entre o lucro real que você obteve e este percentual e o lucro presumido. Então, nós chegamos nesses valores aqui. Bom, sabe-se que em 2020 o valor para pagar o imposto de renda parte de R$ 28.559,70. Então, observe que nenhum dos dois casos ultrapassou esse limite. Ou seja, se não ultrapassou o limite, você está desobrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda quem tem rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70, que não foi o caso aqui, pelo menos ainda dentro dessa nossa visão que nós estamos construindo aqui. Agora, observe que nós estamos apenas apurando o lucro da empresa. Nós apuramos o lucro real, calculamos o lucro presumido e fizemos a diferença. Então, com base nisso, eu não teria a obrigação do imposto de renda. Mas lembre que na MEI você tem uma retirada mensal, que a gente chama de prolabore. Este prolabore é equivalente a um salário mínimo, em 2020 R$ 1.045. Então, eu vou multiplicar 1.045 por 12 e vou chegar aqui ao valor das retiradas mensais. Então, somando os meus rendimentos tributáveis, o meu prolabore, a nossa situação já mudou. A partir de agora eu tive um rendimento tributável então de 30 mil no comércio, 37 no transporte e 40 mil no serviço. Desta forma, eu estou sim obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Um dos fatores que me obrigam, além de outros, é ultrapassar os R$ 28.559. Se ultrapassou esse valor, você está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, nesse caso aqui, a gente observou que ultrapassou este valor. Então, dentro desta formatação, neste formato que eu estou passando para você, estaria sim obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Ricardo, e quanto que eu iria pagar nesse imposto de renda aqui? Bom, esse valor vai se encaixar na alíquota de 17%, esse aqui vai se encaixar na alíquota de 15% e esse aqui também vai se encaixar na alíquota de 15%. Vou calcular então sobre o meu total, o total vezes a alíquota menos a parcela dedutível vezes 12. Aqui é a mesma coisa, a parcela dedutível é um pouco maior, cheguei no meu imposto a pagar. Então, dentro desta configuração, dessa formatação que eu montei, esses seriam meus impostos a pagar, meu imposto de renda a pagar no final do ano. Então, lembrando que eu fiz aqui uma projeção de um faturamento de 60 mil. No comércio, eu fiz uma projeção de compra de mercadoria com nota fiscal de 25 mil. Despesa administrativa, eu considerei apenas o prolabore, no caso do comércio e no caso do serviço. No transporte, eu considerei o prolabore multiplicado por 2, porque tem as despesas de combustível, que tem que ter nota fiscal para abater também, senão não pode ser abatido do lucro. Cheguei ao meu lucro real, calculamos a presunção do lucro, quantos por cento desse lucro é isento e quantos por cento é tributável. Então, 8% do comércio é isento, 16% do transporte e 32% de serviços são isentos de imposto de renda. A diferença é a minha base de cálculo para o imposto de renda. Calculamos aqui, lançamos aqui os rendimentos isentos, que você vai informar lá dentro do programa do imposto de renda. Lançamos os rendimentos tributáveis e também lançamos o prolabore, as retiradas mensais. Ele somou uns valores aqui que são tributáveis, que considerou imposto de renda a pagar. Bom, Ricardo, existe alguma forma de eu não pagar esse imposto? Sim. Essa formatação, como está falando, é pela desobrigação da contabilidade. Você não tem uma contabilidade formalizada. Se você não quer pagar esse imposto para o governo, você pode fazer o quê? Você pode fazer uma contabilidade formalizada. Daí você procura um contador e peça para ele fazer a contabilidade com a distribuição de lucros. Ela vai apurar o seu faturamento, as suas despesas, e no final do ano, o que sobrar, esse valor aqui todo que sobrou, esses 22 mil, ao invés de fazer pela presunção,
ela vai fazer pelo lucro real. Ela vai pegar esse valor e vai distribuir o lucro. Dessa forma, você fica 100% isento do imposto de renda, de uma forma totalmente legal e sem pagar imposto, certo? Então, existe a possibilidade de não pagar tendo uma contabilidade formalizada. Sem contabilidade, você tem que fazer esse cálculo. Se você não fizer esse cálculo, um dia a Receita Federal vai vir atrás de você para cobrar o que você não pagou, tá ok? Espero ter ajudado você. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder para você, tá ok? Um grande abraço. Por hoje é isso.